Olá, irmãos. Na nossa caminhada com o Senhor Jesus, muitos de nós, muitas das vezes nos perguntamos por que Deus não fala conosco em determinadas situações ou em situações específicas da nossa vida. Encontramos nas Escrituras mandamentos genéricos, comum ao corpo de Cristo, mas há momentos e há situações que nós não encontramos escrito ali nas Escrituras como devemos proceder, e com isso muitas das vezes nos sentimos, eu me incluo nisso aqui com os irmãos, nos sentimos um pouco que de forma até enganosa sozinhos ou sem acesso ali à vontade do nosso Pai amado naquela situação. Bom, sobre isso eu quero falar das 4 formas de Deus falar conosco, para que em cada situação da nossa vida, através de uma delas, nós venhamos ouvi-lo. E é tão bom ouvir alguém que nos ama, sabe mais do que nós, nos criou a sua imagem e semelhança e tem o melhor andar para nós nesse mundo mau e caído, a qual nós estamos vivendo aqui como que em tendas, esperando o edifício eterno, a morada eterna, as mansões celestiais, quando esse mundo será destruído pelo fogo e o Senhor restabelecerá novos céus e nova terra sobre o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui precisamos ser dirigidos, orientados pelo Pai, e Deus usa 4 meios, 4 formas pedagógicas, didáticas para falar conosco. Ele fala conosco através do seu Espírito, ele fala conosco através da sua palavra, ele fala conosco através de irmãos, e ele fala conosco através da natureza criada. Então essas são as 4 formas de Deus falar conosco. Ah, mas tem outras formas. Deus falou com Abraão através dos anjos, porque o Espírito não podia ainda habitar dentro do homem por causa dos pecados do homem que separava o homem do seu Criador. Então logo as manifestações de Deus ao homem eram muito superficiais, muito parciais. Hoje não, hoje Deus não fala mais conosco através de anjos, porque ele fala diretamente, ele não manda recado, ele mesmo vem e diz o que ele quer falar conosco. Então, as outras manifestações de Deus no passado nós vamos deixar de fora e vamos considerar essas 4 manifestações do nosso poderoso e amado Pai para se comunicar conosco, seus filhos, a quem ele comprou com o sangue do Senhor Jesus Cristo para si. Deus fala conosco então através do Espírito, através da sua palavra, através de irmãos fiéis e idôneos que trazem discernimento conforme os dons que receberam, trazem discernimento da palavra ao corpo, e através da natureza criada, ele fala então conosco. Dentro desse parâmetro das 4 formas que Deus fala conosco, querendo ele talvez em outros vídeos eu especifique uma por uma, dentro da nossa realidade, da sua, da minha, que é diferente uma da outra, mas agora eu quero especificar uma forma de Deus falar conosco que vai nos ajudar muito. Para isso eu quero abrir as Escrituras Sagradas no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 6. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, do que isso irá aproveitar para vocês? Do que isso vai servir, né? A não ser que vos fale ou por revelação, conhecimento, profecia e doutrina. Então, dentro dessas 4 formas gerais de Deus falar conosco, tem as formas específicas também. Então, 4 formas gerais de Deus falar conosco. Espírito. Hebreus capítulo 8, do verso 8 ao 10. Não ensinará mais homem a homem, nem irmão a irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, semi-analfabeto, até mesmo analfabeto, ouvindo o meu evangelho. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu mesmo colocarei as minhas vontades dentro do coração de cada um. Espírito. O Espírito fala conosco. Não adianta ler a Bíblia sem o Espírito, porque ela é letra morta.
As escrituras dizem que a letra sem o espírito é morta. Então o espírito é uma forma, palavra. Deus fala através da palavra. Irmãos, e pela criação que o Senhor criou. 4 formas gerais de Deus falar com todos nós. Em algum momento o Senhor usará com todos nós uma dessas formas. Às vezes as 4. Um desses métodos. Às vezes os 4 simultaneamente. Pode acontecer. São meios gerais de Deus falar conosco. Agora, dentro desses 4 métodos gerais ou formas gerais de Deus falar conosco, tem as específicas. E nós vamos nos ater a uma delas. Quando Deus usa um irmão para falar conosco, dentre as 4 formas eu separei uma, que é os irmãos. Deus usa irmãos idôneos, fiéis, para falar conosco, através do seu Espírito e da sua palavra. Eles nos trazem o conhecimento do Senhor, o qual nós não estamos percebendo ou entendendo, porque Ele quer edificar o corpo, Ele quer que uns ajudem os outros, né? Então vamos lá, dentro dessa forma específica de Deus falar conosco. Gerais, agora específica, usando um irmão. Verso 6 do capítulo 14. Agora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, de que isso vai vos aproveitar? A não ser que eu fale ou por revelação. Então Deus usa os irmãos para falar um com os outros. É uma das 4 formas. E agora nós vamos especificar como. Por revelação. Por conhecimento. Já deu 2. Por profecia ou por doutrina. Então, dentro do modo geral de Deus falar com nós, os crentes, não falo com os pagãos, que Deus pode usar outras formas de falar com os pagãos, mas nós, os salvos, são 4 formas gerais, agora 4 específicas, usando uma das 4 gerais, que é um irmão falar conosco, ser usado por Deus com dom de mestre, com dom de evangelista, com dom de pastor, com dom de profeta, etc. Bom, então o irmão vai falar conosco, ou nós vamos falar com o irmão, nós vamos ser usados por Deus para falar com o irmão, e cuidado, os outros 2 últimos vídeos é muito importante, que às vezes nós nos emocionamos e falamos em nome de Deus coisas que Deus não nos usou para falar, que é o que mais acontece aí na cristandade. As emoções do homem natural colocando o Senhor Jesus de lado e assumindo o lugar do Senhor Jesus, determinando como as coisas vão acontecer. Isso trará consequências severas, castigos do Pai, porque o Pai disciplina os filhos que ama. Por isso que o apóstolo Tiago diz, não seja muito entre vós mestre, porque maior rigor há sobre os que ensinam. Nós não podemos falar o que Deus não falou. Deus usando um irmão para falar conosco, ou nós para falar com outro, por revelação, por conhecimento, por profecia ou por doutrina. Vamos esmiuçar isso aqui. Vamos colocar na lente, no microscópio aqui, vamos esmiuçar esse conhecimento. Um único versículo enriquecendo o corpo de Cristo. Por revelação. Nós não podemos falar por revelação. Por quê? Porque essa foi dada aos apóstolos. Por que foi dada aos apóstolos? Porque não tinha a revelação. A revelação da igreja, que é as escrituras, não tinha ainda. Só tinha a revelação do Messias pelo Velho Testamento. Agora, a revelação da igreja ainda não tinha. Foi dado aos apóstolos, principalmente ao apóstolo Paulo, pois ele diz, eu sou mestre entre os gentios, do verdadeiro evangelho. Então, a revelação da igreja foi dada pelo apóstolo Paulo. Como nós não tínhamos o Velho Testamento escrito, logo Deus se revelou através dos apóstolos. 2 Pedro capítulo 3, verso 14, 15, o apóstolo Pedro vai dizer, coisas que o nosso amado irmão Paulo escreve, segundo a revelação que de Deus foi dado, como as demais escrituras. Então, as demais anteriores escrituras que eles já tinham, que era o Velho Testamento, foi inspirado por Deus, aos profetas. São mais de 40 escritores das escrituras. Todos eles foram inspirados por Deus, a revelação. Só que agora faltava a revelação final de Deus, que era a sua igreja, e os modos operantes da igreja, o testemunho de Cristo na terra, do amor de Deus na terra. Faltava essa revelação. Então o apóstolo Pedro está dizendo que o que o irmão Paulo está escrevendo é revelação de Deus, como as demais escrituras. Então o apóstolo Paulo ainda estava falando por revelações, conforme Deus dava.
Aí, posteriormente, alguns irmãos escreviam essas revelações ou no exato momento que elas iam sendo reveladas. Agora que essas revelações de Deus já foram escritas, elas já estão aqui. Não há novas revelações apostólicas, não existe. Então, se o irmão chegar assim, Deus me revelou, não existe. Existe discernimento de espírito para a igreja hoje. Mas essas revelações que compõem as escrituras sagradas, a revelação completa de Deus para a igreja, do começo, meio e fim, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, já está aqui. Quem traz revelações novas em nome de Deus? Igreja Adventista traz o juízo investigativo, a volta do Senhor Jesus que não aconteceu, né? Preveram lá. Testemunhas de Jeová trazem também revelações novas. Os Mormons, a CCB trazem revelações novas, como o sono da alma, por exemplo, apregoado pela CCB, Mormons, entre outras, né? Então são revelações novas, falsas. Essas revelações não existem, são falsas, irmãos, porque elas são contraditas ou desmentidas pelas escrituras. Revelação. Então vamos lá. Verso 6. Eu quero agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, que aproveitarei? A não ser que eu fale ou por revelação. Então, o meio operante de Deus, os apóstolos receberam essas revelações, nós não recebemos, só eles podiam receber, e eles trouxeram. Por isso que eles faziam aqueles sinais, aqueles milagres, onde o Senhor Jesus falou, obras maiores que eu fareis. Era para eles, não era para todos os irmãos. Atos dos Apóstolos, mais de 3.000 almas foram salvas. Dessas 3.000 almas salvas, e olha como eles viviam, irmãos. Atos capítulo 2, 3 e 4, eles vendiam o que tinham e davam aos apóstolos. Eles viviam em unidade de espírito, em obediência apostólica, em obediência a doutrinas. Eles viviam santos, puros, mas não curavam enfermos, não ressuscitavam mortos. A esses carnais filhos de Satanás, usado pelo diabo para falsificar o evangelho de Cristo, esses malditos que ressuscita morto, cura enfermo, isso, aquilo, nada disso. Satanás. Trazem revelações. Satanás. Ô, meus irmãos, não blasfemamos nós contra a palavra do nosso Deus. Essas revelações foram dadas aos apóstolos. Um dom apostólico, que os irmãos da época, por 3 séculos, não tinham. Então, se a gente olhar quantos fizeram esses milagres que o Senhor Jesus Cristo disse, as mesmas obras que eu fiz e outros maiores farão, serão esses. E isso vai custar um preço para eles, um preço alto. Como que os apóstolos morreram? Olha a forma dolorosa e sofrida da vida que eles tiveram. Então agora esses supostos dons e revelações que esses irmãos têm, que só conseguem engordar e acumular tesouro e mais tesouro na terra. Revelação, irmãos. Vamos lá, continua. Verso 6. Por conhecimento. Então conhecimento é o que nós vamos adquirindo por outros irmãos. Os irmãos vão nos dando conhecimento, nós repassamos esse conhecimento. Então, se nós formos ter com os nossos irmãos, ou os irmãos forem ter conosco, eles vão vir por revelação não mais, por conhecimento sim, permanece hoje na igreja, mas a revelação da autoridade de Deus sobre a doutrina já foi estabelecida. Agora, eles podem nos trazer conhecimento, nós levamos conhecimento, esse conhecimento deve ser confirmado pelo Espírito, senão nós podemos estar levando falso conhecimento aos nossos irmãos, ou recebendo falso conhecimento. Por profecia, nós vemos o profeta Agbo, se não me falha a memória, ele profetizou que viria uma grande fome em Israel. Então os irmãos começaram a recolher oferta de outras igrejas de outros países, de irmãos gentios, para ajudar Israel nesse período de grande fome que viria, irmãos. Então um irmão pode vir com profecias e trazer alguma profecia para a igreja local ali, onde os irmãos estão reunidos, né?
Mas muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Que na grande maioria o que nós vemos é profetadas, é mentiras. E muitas profecias que acontecem são de Satanás. São de Satanás, irmãos. Muito cuidado. Então, revelação nós não temos mais. Profecias eu não vou mencionar muito a respeito aqui agora, porque o Espírito não está me trazendo, não quer que eu não está me confirmando nada. Então eu não vou confirmar nada aqui também. Por conhecimento ou por doutrina. A doutrina já está estabelecida pelos apóstolos. A doutrina da igreja, o apóstolo Paulo fala, se alguém não guarda a essa doutrina, expulsai do vosso meio. Em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer, eu como sábio arquiteto pus o fundamento. Em Atos capítulo 2, nós vamos ver que os irmãos salvos guardavam a doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos foram orientados pelo Espírito Santo a estabelecer a base da igreja. Quando os irmãos judeus, preste atenção, quando os irmãos judeus souberam que irmãos de outras nações, irmãos pagãos, que criam outros deuses, creram no Senhor Jesus Cristo, eles quiseram determinar como os irmãos iam andar. Por exemplo, eles queriam que os irmãos circuncidassem. Então os apóstolos, que eram os detentores da revelação, e dentro dessa revelação eles receberam a doutrina, fizeram uma reunião. Atos capítulo 15. Então no final da reunião, eles vão mandar uma carta, Atos capítulo 15, primeiro concílio, dizendo para os irmãos gentios, sabemos que muitos dentre nós saíram e foram até vós vos perturbar com essas doutrinas, no caso ali em questão, a circuncisão. Nós não lhe mandamos falar isso, por quê? Porque eles eram a autoridade do Senhor Jesus para estabelecer as revelações de Deus e as doutrinas de Deus. Seja maldito, qualquer um, maldito, amaldiçoado, que traga outra doutrina. Gálatas capítulo 1, verso 3. É as escrituras que estão dizendo que seja maldito. Então, eles trouxeram a doutrina. Os irmãos seguiam as doutrinas apostólicas. Agora, alguns queriam trazer outra doutrina. Então, os apóstolos se reuniram. No verso 29 vai dizer, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, não vos impor cargo algum, senão somente isso. Então, os apóstolos estabeleceram a doutrina, conforme revelação que eles receberam de Deus. E aí escreveram. Então, a doutrina dos apóstolos, conforme a revelação que eles receberam, já foi escrita, está aqui para nós seguir. Então, quando algum irmão traz doutrina, ele traz a doutrina conforme está escrito. E é essa doutrina que vai ser seguida. Então, nós vamos ver em 1 Coríntios 14, alguns irmãos trazem salmos, outros doutrina, no ajuntamento da igreja. E nós vamos ver também ainda em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo dizendo, e quando a um irmão for dado a palavra, for dado pelo Espírito, os demais julguem. Porque todos nós temos o Espírito de Deus, como vimos nos vídeos anteriores. Como eu falei agora há pouco, um dos modos operantes de Deus falar conosco é através do seu Espírito. Espírito, palavra, irmãos e a natureza criada. Agora, quando ele usa os irmãos para falar conosco, para nos trazer uma doutrina, pelo Espírito que nos habita, nós temos que analisar se esse irmão está falando a doutrina de Deus mesmo, ou está nos trazendo uma falsa doutrina, do falso evangelho. Você consegue compreender, meus irmãos? Então o Senhor fala conosco de modo geral, com todos nós, através do Espírito, através de irmãos fiéis a Deus, como nós já vimos em vídeos anteriores. Vai lá na playlist da igreja, Deus entrega a mensagem a homens fiéis, através do Espírito, através de irmãos, através da palavra, né? O Espírito, palavra e irmãos, e através da natureza criada. Dentro de cada um desses modos operantes de Deus falar conosco, tem modos específicos. Como eu falei agora, quando um irmão vem até nós. Na reunião dos santos, quando um irmão se levanta e traz a palavra, ele vai trazer uma revelação de Deus na palavra, não nova, porque já está como juiz investigativo, sono da alma e tantas outras mentiras inventadas pelo falso evangelho. Não vai trazer nada novo, ele vai trazer o que já está escrito nas escrituras. E os demais irmãos vão julgar. Então vamos ler este fato, este modo operante do Senhor em nosso amado meio, né? Que Ele nos ama, está no nosso meio. Verso 26. Como
é, então, irmãos, como que é o quê? O ajuntamento da igreja. Como que é esse ajuntamento? Dentro do verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, revelado pelo Senhor Jesus através dos apóstolos, então escrito na palavra inspirada. Espírito, palavra inspirada, por revelação de Deus aos apóstolos que escreveram. Como que é? Como que é, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós traz salmo. Olha só, cada um de vós. Então, quando nós nos reunimos, uns vão trazer salmo, conforme os dons, que nós já vimos nos 2 vídeos anteriores, né? Então, uns vão trazer salmo, outros vão trazer doutrina. Qual doutrina? Apostólica, que já existe. Só que muitos irmãos não sabem. Muitos irmãos sabem, mas tem que ser relembrados. Então, vão trazer doutrina, não doutrina nova. Línguas, revelações, interpretação, que todas essas coisas sejam feitas para edificação. Então os irmãos vão trazer, alguma outra tradução vai falar profecia, né? Aqui, doutrina, outro língua, tem um traz revelação, ou outras traduções vai dizer profecia. Não é a revelação da doutrina do Senhor para a igreja. Essa já foi dada pelos apóstolos, mas no sentido de profetizar, trazer um conhecimento para a igreja que o Espírito Santo revela para o irmão. Vou dar um exemplo prático. Os irmãos estão reunidos e o Espírito Santo fala o coração de um irmão. Tem irmão em pecado. E o mesmo Espírito que falou vai trazer a revelação que já existe, a palavra. Então vai trazer alguns versículos referentes ao pecado. E logo aquele irmão vai ficar conduído e comovido pelo Espírito e vai confessar o seu pecado. Então todos vão orar pelo irmão, o irmão vai ser abençoado por ter confessado o seu pecado. Agora, tem um irmão que está desanimado. E o Espírito Santo vai trazer o coração de outro irmão. Tem um irmão desanimado. Então ele vai trazer uma palavra de ânimo, uma revelação de ânimo. Revelação que já tem aqui na palavra. E o irmão vai receber aquela palavra, irmão, eu estava desanimado. Essa palavra falou comigo. Claro, porque o Senhor Jesus, que é o cabeça, conhece o corpo e as necessidades do corpo. Então, o modo operante de Deus falar, Espírito, palavra, irmãos. Especificando os irmãos agora, cada um traz, conforme a revelação que dá. Então, continua aqui. Quando vos reunis, um de vós traz salmo, hino, outros têm doutrina, outra revelação, outra interpretação. Que todas essas coisas sejam feitas para edificação. Mas, se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja, e fale consigo mesmo e Deus. E falem 2 ou 3 profetas, dons de profetas, e os outros julguem. Então, quando um ou outro profeta trouxer a palavra, os outros irmãos vão julgar para ver se vem de Deus. Verso 30. Se alguma coisa for revelada, não revelação nova. A revelação da graça de Cristo para a igreja foi dada aos apóstolos, como nós vimos. Mas uma revelação, qual o exemplo prático que eu dei agora há pouco. Se alguma coisa for revelada ao outro que está sentado, o primeiro permaneça em silêncio, para que todos podeis profetizar, um após os outros. Os espíritos de profeta estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Então, a um irmão é dado uma palavra, quando a outro irmão for dado, o primeiro se cale para que o outro possa falar e edificar, então, o corpo da igreja. Então, nós temos os modos de Deus operar, 4 modos. Deus falar genericamente com todos nós, Espírito. Num dado momento, ele fala com cada um de nós através do Espírito. Nós estamos andando e daqui a pouco o Espírito fala algo a nosso coração. E aí nós paramos e ele começa a trazer mensagens bíblicas sobre aquilo ali, nós começamos a anotar. Outra hora ele fala através de irmãos e nós especificamos agora aqui alguns exemplos de como Deus fala através dos irmãos. Volto ao versículo anterior, que é o verso 6 do capítulo 14. Agora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, do que isso me aproveitaria? A não ser que eu fale ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina. Então, quando Deus for usar um irmão, ele vai usar esses 4 modos operantes. Ou por revelação,
trazendo uma revelação que a gente não conhece, mas que já está na Escritura, ela vai ter que ser validada para a Escritura. Ah, Deus me revelou que o mundo vai terminar amanhã às 14 horas e 55 minutos. Está na Escritura? Porque a revelação da vontade de Deus para a igreja no mundo e para o fim do mundo, etc., já está nas Escrituras. Então, se não condizer com as Escrituras, por isso que os outros irmãos devem julgar. Quando um irmão fala, os outros julguem. Esse é o modo operante que nós vimos nos versículos posteriores antes. Então, Deus vai falar através do irmão ou por revelação ou por conhecimento. É aquele irmão que se dedica mais ao ministério da palavra, e ele vai adquirindo conhecimento. Outros irmãos têm outros dons no ministério, estão trabalhando, são evangelistas, etc. Então esse irmão que se dedica mais vai trazer o conhecimento, porém o Espírito de Deus que habita nos irmãos vai confirmar se é conhecimento de Deus ou não. Por profecia ou por doutrina. Então o irmão trazer uma profecia, algo futuro que pode acontecer na vida do irmão, ou uma doutrina que os irmãos desconhecem porque não interpretaram ela corretamente. Mas todos esses 4 modos operantes de Deus falar através de um irmão tem que ser testificado no Espírito pela palavra. Então é uma simbiose, se complementando para compreendermos o modo de Deus estar agindo conosco nos dias de hoje. Deus abençoe a todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus.